Boa tarde, amigos. Que a paz de Jesus fique conosco. É com bastante alegria que estamos aqui reunidos, mais uma vez, para o estudo do Evangelho que o Mestre Jesus trouxe para nós. Esse livro da vida que nos ensina o caminho reto e mais curto para chegarmos ao Pai Celestial. Como leitura preparatória, vamos buscar no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, lição 156, 157. Procure compreender o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre quando fazem isso com você. Como dói ouvir palavras duras de ingratidão, proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Ajude a todos como desejaria ser ajudado. Se tem empregados, saiba compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu que está iniciando a sua carreira. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. Então vamos para a nossa oração inicial, relaxando os nossos corpos, a nossa mente, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, ao nosso Deus. Rogando ao Mestre Jesus que nesse momento se faça presente entre nós. Sabemos, Mestre, que quando 2 ou mais pessoas se reúnem em vosso nome, vós nos dissestes que estarias presente. Confiando nessa sua promessa, sentimos a vossa presença conosco. Que os nossos guias e mentores nos ajudem nesse momento a transmitir a palavra através do vosso Evangelho. Que Jesus fique conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. A leitura do Evangelho de hoje está no Novo Testamento de tradução de Haroldo Dutra Dias, cura de um cego em Betsaida. Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. Dirigem-se a Betsaida. Trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: Vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: Vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente, impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se. E viu pormenorizadamente, com clareza, a todos. E o enviou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A reflexão desse evangelho nós faremos baseada nas seguintes obras: Estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2, parte 1. A Gênese, de Allan Kardec. Elucidações evangélicas à luz da doutrina espírita, de Antônio Luiz Saião. Vamos lá para a cura de um cego em Betsaida. Betsaida era uma aldeia de pescadores, situado ao nordeste do Mar da Galileia, e era a terra dos apóstolos Pedro, Filipe e André, e ficava a alguns quilômetros de Cafarnaum. Jesus estava em jornada por aquela região, acompanhado por seus discípulos,
e por muitas pessoas, porque Jesus nunca se achava só. Chegando naquela comunidade humilde, um grupo de pessoas daquele lugar lhe trouxeram um cego e rogaram a Jesus para que o curasse. Vamos analisar esse início do texto evangélico. Jesus nunca estava parado, inerte. Ele sempre se encontrava em trabalho dinâmico no bem, isto é, sempre disposto a auxiliar alguém, aos necessitados do caminho. Jesus é o amor em ação. A caridade pura e limpa, sem pretensões. Importante também realçarmos o gesto de solidariedade daqueles amigos que conduzem o cego à presença de Jesus, para que ele fosse tocado pelo Mestre. Agiram como verdadeiros intercessores por aquele irmão junto ao Senhor da vida. Uma verdadeira demonstração de amor ao próximo, revelando caráter, a solidariedade e o senso de caridade daqueles que se dispuseram a ajudar e confiantes no poder de Jesus, sabendo aproveitar a feliz oportunidade daquela hora, a feliz oportunidade que aquela hora conferia a eles e ao céu. Eles não perderam tempo, não perderam o time, né, como a gente costuma dizer, mas não deixaram passar a grande chance, não se acomodaram. Veja que coisa bonita isso dos amigos daquele cego. Quantas vezes, né, pessoal, nós deixamos passar as oportunidades de fazermos o bem. Muitas vezes por inércia, preguiça, para não sairmos da nossa zona de conforto. Então, essa passagem é um alerta para todos nós. São variadas as maneiras que temos de interceder por um irmão, através da prece, do passe, de uma conversa fraterna, com esclarecimento espiritual, com amparo material. Então, são várias as maneiras que a gente encontra na nossa vida. Mas eles pediram que Jesus o tocasse. E o que fez o mestre? Tomou o cego pela mão e o dirigiu para fora da aldeia. Vejam só, que lindo esse gesto do Cristo. Quanto carinho, atenção e cuidado ele demonstrou para esse irmão, com um simples gesto de pegá-lo pela mão, transmitindo para aquele irmão todo o seu amor, todo o seu cuidado, toda a sua preocupação. E levou para fora da aldeia, isto é, afastou aquele cego do foco das suas dificuldades, daquele ambiente em que estavam os seus problemas, das energias negativas do ambiente psíquico em que ele estava mergulhado. É isso que significa, levou para fora da aldeia. A cegueira tem suas raízes em ações passadas, em geral, desencadeadas pela inércia, pela indiferença e pelo desinteresse no bem. Emmanuel diz que, havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Então, o que Emmanuel quis dizer com isso? Que as nossas más ações imprimem no nosso perispírito cicatrizes que vão refletir futuramente no nosso corpo físico, que será formado através do molde, que é o perispírito. Então, o processo de cura se baseia em 3 etapas. A primeira etapa, renovação mental do doente, e Jesus faz isso conduzindo para fora da aldeia.
afastando os elementos perturbadores que alimentavam a doença. A segunda etapa, aplicação dos recursos terapêuticos para eliminar a doença, e que Jesus usou a sua saliva, repleta de fluidos magnéticos, próprios da sua pessoa. E vale ressaltar que essa atitude só ao mestre pode ser atribuída, em razão da sua elevada pureza e sublimado magnetismo. Não devemos imitar ou incentivar essa prática, pois a nossa saliva não possui a pureza química ou bacteriológica da saliva do mestre. E a terceira é o passe, que foi transmitido pela imposição das mãos de Jesus. Foi outro recurso utilizado pelo mestre na cura do cego. Isso nós vemos na parábola, né, como foi contado. No texto evangélico tem tudo isso. A imposição de mãos pode ser feita por nós, e é um dos recursos do passe magnético espiritual, usado nas casas espíritas, que combina nosso fluido animalizado, que é o fluido vital, com as energias dos benfeitores espirituais, canalizando elementos de cura ao necessitado, e que dependerá também da receptividade do doente para que a cura se processe e também pelo seu merecimento. Então, nós vemos que o passe implica muitas coisas, né? Para que ele flua e provoque realmente o benefício. Porque se a pessoa que está ali, tomando o passe, está pensando em outra coisa, não está concentrado na hora da recepção do passe, não está muito interessado na sua cura, então isso aí não vai, o passe não vai ter o efeito benéfico que ele teria se tivesse toda essa conjunção, né, de sentimentos, pensamentos, de vontade. Somos prisioneiros de hábitos infelizes, vícios que interferem na nossa saúde, e precisamos fornecer um processo de mudança para que seja favorecido pelas práticas espíritas simples e eficientes, tais como reuniões evangélico-doutrinárias, reuniões de estudo da doutrina, do estudo também do evangelho, trabalho de assistência e promoção social, de atendimento fraterno, reuniões mediúnicas que são favorecidas pelas casas espíritas gratuitamente. Aqui mesmo no Prozebem, podemos desfrutar desse manancial de luz e amor. E mesmo agora, durante a pandemia, esses trabalhos não pararam. Voltando à parábola, Jesus pergunta ao cego se ele vê alguma coisa. Com essa pergunta, o mestre quer chamá-lo a reagir, despertar para a vida. E Jesus, respeitando o livre-arbítrio daquele cego, permite que ele mesmo perceba, sem induzi-lo a nada, sem ofuscá-lo com sua luz. E o cego, levantando os olhos, e isso já é um sinal de querer elevar-se, desejando intimamente a cura. E ele diz ver homens que parecem árvores que andam, indicando a passagem do espírito da materialidade para a espiritualidade, da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz, e que, do mesmo jeito que o cego não adquiriu de imediato a visão total, o espírito não passa a descortinar a verdade de um momento para o outro, mas sim através de um longo despertar, até distinguir claramente a transitoriedade da matéria para a realidade da vida espiritual. Então, percebam como quando a gente começa a interpretar bem as parábolas de Jesus, quanta coisa a gente aprende. A visão distorcida que aquele homem passou a apresentar e ter informado a Jesus levou o mestre a fornecer-lhe nova assistência, com o ato de imposição das mãos.
o que fez com que aquele cego passasse a enxergar com nitidez, tendo ficado restabelecido, isto é, retorno ao equilíbrio. Retomou aquela posição de criaturas humildes, simples para o conhecimento da verdade. Essa postura que devemos adotar em frente a Jesus, enxergando mais longe, além das aparências, vendo a todos como irmãos, filho do mesmo Pai que está nos céus. Companheiros de jornada em processo de caminhada para Deus, portadores de defeitos, bem verdade, mas também de virtudes. Isso todos nós somos. E aí, o que Jesus fez? Mandou aquele homem para a sua casa, para que não entrasse na aldeia. Foi isso que Jesus disse a ele. Mas como assim? A gente se pergunta, como assim? Se a casa dele era naquela aldeia, como é que Jesus mandou ele voltar para casa, mas que não entrasse na aldeia? E aí a gente vai extrair o espírito da letra. Jesus quis dizer que para permanecer livre da cegueira espiritual, não devemos retornar à posição anterior à cura, mostrando-nos a necessidade em vibrarmos em planos mais altos, mantendo a mente em sintonia com o alto, mudando padrões de comportamento, saindo da aldeia mental da escuridão e vindo para a luz. Jesus mostrou aos moradores daquela aldeia e também aos seus discípulos e, consequentemente, a nós que estamos estudando o Evangelho, que quando o espírito se acha dominado pela matéria ou a ela escravizado, está moral e intelectualmente cego do ponto de vista espiritual, e que só poderá recobrar a visão se desprender-se da matéria, se libertar para dominá-la, pois desse modo é que começa o progresso moral, a que o desprendimento da vida espiritual do cego serviu e serve de símbolo. Veja que é interessante essa parábola, porque ela nos traz muitas coisas para pensar. A gente vai ver que uma simples história que Jesus conta, um simples fato da vida de Jesus, não é para passar em branco, é para sempre refletirmos, para olhar, analisarmos com profundidade. E aí entenderemos as suas parábolas. Então, eu quero agradecer a todos vocês, a todos os que estão no chat, a todos os que ouvirão depois esse evangelho. E vamos para a nossa prece final de agradecimento. Agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo aos nossos espíritos, os nossos anjos guardiões, os espíritos do nosso pronto-socorro espiritual Bezerra de Menezes, que sempre estão conosco, nos ajudando a transmitir de maneira mais simples os ensinamentos da vida de Jesus, do Evangelho de Deus que veio ser trazido para nós através do nosso Mestre. Mestre querido Jesus, fica conosco, nos acompanhando sempre, nos dando a sua paz, a sua tranquilidade, para que possamos, Mestre Jesus, nesses momentos de reflexão, encontrarmos os elos que nos unirá sempre a vós e ao nosso Pai Celestial. Olhai por todos nós, Senhor, dai-nos força, coragem e vontade para mudarmos. Fica conosco, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença e até o próximo Evangelho no Lar do Prozedem.